Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Laura Cardoso, a carta psicografada de Laura Cardoso. Como todos sabem, Laura Cardoso faleceu em 17 de agosto de 2026, aos 98 anos. A ideia de uma carta espiritual atribuída a ela tem uma relação muito forte, pois vai esclarecer bastante pontos. Então, Laura Cardoso foi uma grande atriz, né? Tem papéis fundamentais pela dramaturgia brasileira e também até mesmo mundial, sendo que seu reconhecimento é mundial. A carta psicografada começa com pontos muito interessantes e é bem detalhada sobre o que ela viveu e sobre o que ela encontrou do outro lado, por isso que fica até o final do vídeo, sem mais enrolação, vamos ler a carta. Se esta carta chegou até você, talvez seja porque finalmente encontrei uma maneira diferente de conversar. Durante muitos anos, eu conversei através dos personagens. Eu emprestei minha voz a mulheres que não era eu, emprestei meu rosto a histórias que não eram minhas, chorei por dores que permanecia aos personagens. Sorri por alegrias que pertenciam a outras vidas, e durante todo esse tempo, talvez eu tenha aprendido uma das maiores lições da existência. Cada pessoa carrega uma história que o mundo desconhece. Antes de vocês conhecerem Laura Cardoso, existia a Laurinda, uma menina que gostava de ler, gostava de representar, gostava de imaginar, e que ainda muito jovem descobriu que havia alguma coisa dentro dela que precisava sair. Era como se as palavras tivessem vida, como se uma história pudesse transportar uma pessoa para outro lugar. Eu comecei muito cedo, ainda adolescente, encontrei o rádio e naquele momento eu não sabia que estava começando uma jornada que duraria praticamente uma vida inteira. Eu não sabia que aquela menina ainda seria lembrada por décadas depois. Não sabia que atravessaria gerações, não sabia quantas pessoas iriam conhecer meu rosto. Eu só queria representar. Eu só queria trabalhar. Eu só queria contar histórias. Eu vi o rádio mudar. Vi a televisão nascer. Vi a televisão crescer. Vi o cinema se transformar. Vi novos personagens e tecnologias chegarem. Vi o mundo ficar cada vez mais rápido. E continuei trabalhando. Passei por diferentes épocas, diferentes emissoras, diferentes diretores, diferentes colegas, diferentes personagens, e talvez uma das coisas mais bonitas da minha trajetória tenha sido essa. Eu nunca parei de aprender. Porque o artista que acredita que já sabe tudo, deixa de ser artista. Durante minha vida, eu fui muitas mulheres. Fui mãe, fui avó, fui mulher humilde, fui mulher poderosa, fui mulher sofrida, fui mulher engraçada, fui mulher misteriosa, fui mulher que amava, fui mulher que perdeu, fui mulher que esperava, e cada personagem deixou alguma coisa em mim. Mas hoje eu compreendo uma coisa: nenhum personagem desaparece completamente. Cada história deixa uma pequena marca. Cada olhar, cada fala, cada cena, cada emoção, tudo isso fica guardado dentro da gente. Muitas vezes disseram que eu era uma grande atriz. Recebi prêmios, homenagens, aplausos, reconhecimento, mas quero contar uma coisa. O aplauso acaba, a cortina fecha, as câmeras desligam, e o que permanece? A pessoa, não o prêmio, não o troféu, não a fotografia, não a fama, não a pessoa. Fica simplesmente a sua consciência, simplesmente as suas memórias, as lembranças. Foi somente quando percebi isso que comecei a compreender o verdadeiro significado de uma vida inteira dedicada à arte. Talvez algumas pessoas tenham dificuldades para separar a atriz da personagem, mas eu sempre soube quem era exatamente quem. Eu entrava em uma história, vivia aquela história e depois precisava voltar para a minha história. E talvez a vida seja exatamente isso. Nós também interpretamos personagens. Você é filho, é filha, é mãe, é pai, é amigo, é profissional, é estudante, é marido, é esposa. São muitos papéis. Mas quem é você quando todos esses papéis desaparecem? Essa é a pergunta.
Eu aprendi a fazer apenas quando a vida começou a desacelerar. Durante muito tempo, as pessoas têm medo de envelhecer. Eu entendo. O corpo muda, o ritmo muda, algumas coisas ficam mais difíceis, mas existe uma beleza que só o tempo consegue ensinar. Você começa a perceber que não precisa correr tanto, não precisa provar tanto, não precisa agradar todo mundo. Você começa a entender que o tempo é precioso e aquilo que antes parecia urgente, muitas das vezes não era. Quando somos jovens, queremos chegar, queremos conquistar, queremos crescer, queremos ser reconhecidos, queremos que o mundo saiba quem somos. Depois, a vida começa a ensinar outra coisa. Não é apenas importante chegar, é importante saber como você chegou, quem estava do seu lado, quem você ajudou, quem você feriu, quem você amou, quem você perdoou, quem você deixou pelo caminho. Depois de tantos anos ouvindo vozes, comecei o silêncio. E não pensei que o silêncio é vazio. Não, o silêncio fala. Ele nos obriga a ouvir aquilo que passamos a vida inteira tentando ignorar. Nossos pensamentos, nossas lembranças, nossos arrependimentos, nossos amores, nossas saudades. E talvez seja nesse silêncio que finalmente compreendemos quem somos. Chegou o momento em que o meu corpo simplesmente não podia mais continuar como antes. E eu entendi que o corpo tem o seu próprio tempo. Nós passamos a vida inteira cuidando dele, alimentando, protegendo, tratando, mas um dia ele lembra que eu não sou eterno. E quando minha jornada física estava chegando ao fim, não pensei apenas na morte, pensei na vida, em tudo que vivi, tudo que aprendi, tudo que amei, tudo que ainda gostaria de ter feito. Sim, talvez você espere que uma pessoa que partiu diga que não sentiu medo, mas somos seres humanos. O medo faz parte, o desconhecido assusta, a despedida dói. Deixar pessoas que amamos nunca é simples. Mas existe algo ainda maior do que o medo: a confiança. A confiança de que aquilo que foi verdadeiro não desaparece simplesmente porque o corpo deixou de existir. Se eu pudesse descrever o que aconteceu depois, eu diria que não foi como entrar em um lugar completamente desconhecido. Foi como acordar. Como se eu estivesse passado muito tempo ouvindo a música distante e finalmente pudesse escutá-la claramente. Não havia câmeras, não havia maquiagem, não havia figurino, não havia personagem, não havia aplausos, havia apenas eu. E não entendi completamente. Apenas com o tempo fui podendo perceber. A morte não levou quem eu era. Ela apenas retirou aquilo que já não precisava continuar comigo. Pela primeira vez em muitas décadas, eu não precisava interpretar, não precisava decorar texto, não precisava acertar uma marca, não precisava repetir uma cena, não precisava agradar ninguém. Eu podia simplesmente existir. E talvez essa seja uma das maiores experiências espirituais. Descobrir quem somos quando ninguém está esperando nada por nós. Então, vi minha própria história. Vi a menina, vi a adolescente, vi a jovem atriz, vi a mulher, vi a mãe, vi a profissional, vi a senhora que continuou trabalhando, vi os personagens, os colegas, os palcos, os estúdios, as câmeras, os aplausos. Mas também vi os momentos em que ninguém viu, os momentos silenciosos, as lágrimas escondidas, as preocupações, as saudades, as perdas. E percebi que a vida não é feita apenas de momentos que aparecem na televisão. A verdadeira vida acontece nos bastidores. E quando penso em tudo que deixei, não penso primeiro nos personagens. Penso nas pessoas, na família, nos momentos simples, nas conversas, nos abraços, naqueles pequenos acontecimentos que pareciam insignificantes enquanto aconteciam, mas que agora parecem gigantes. Porque descobrimos tarde demais que os momentos simples eram justamente os mais preciosos. Por favor, não espere uma data especial, não espere um aniversário, não espere uma doença, não espere um funeral. Diga: eu amo você, eu sinto sua falta, me desculpe, obrigado, estou aqui. Essas palavras parecem pequenas, mas às vezes elas são as que permanecem para sempre. Muita gente pensa que uma pessoa famosa leva a fama para o outro lado. Não. A fama ficou, os prêmios ficaram,
Os figurinos ficaram, as fotografias ficaram, as gravações ficaram, tudo ficou. Mas o amor, esse eu levei. As lembranças, essas eu levei. Aquilo que fiz de bom, isso continua. E também precisei olhar para aquilo que poderia ter feito melhor. Porque a vida espiritual, se existe como muitos acreditam, não deveria ser uma fuga de responsabilidade. É uma oportunidade de compreender, de aprender e de amadurecer. Não faça isso. Eu fui atriz, fui mulher, fui mãe, fui ser humano, tive qualidades, tive defeitos, acertei, errei, como todos vocês. Não existe necessariamente uma forma única de viver. Honrei a verdade, honrei a história, honrei aquilo que eu fui, porque é justamente a humanidade que se torna dentro da gente. Agora entendo que o artista pode partir, mas a sua arte continua. Uma cena continua sendo assistida, uma novela continua sendo lembrada, uma voz continua sendo ouvida, um personagem continua vivendo na memória de alguém. E talvez essa seja uma das formas mais bonitas de perceber a permanência da nossa história. Não no corpo, mas nas memórias. Quando alguém assistir a uma cena minha antiga, eu estarei ali, de alguma maneira. Quando alguém lembrar de uma personagem, eu estarei ali. Quando alguém disser, eu cresci vendo Laura Cardoso, eu estarei ali. Porque a memória é uma espécie de palco. E nesse palco, algumas pessoas nunca deixam de aparecer. Eu gostaria de dizer, não tenham pressa de serem famosos, não tenham pressa de serem bons. Estudem, leem, observem, escutem, aprendam. Respeitem quem veio antes, mas também criem seu próprio caminho. A fama pode chegar, pode não chegar, mas o amor pelo trabalho precisa existir, mesmo quando ninguém está olhando, porque é aí que nasce a verdadeira arte. Não tenha medo do tempo. Cada ruga carrega uma história. Cada cabelo branco carrega uma experiência. Cada ano acrescenta alguma coisa. O corpo envelhece, mas a capacidade de amar não precisa envelhecer. A capacidade de aprender não precisa envelhecer. A capacidade de sonhar não precisa envelhecer. Enquanto houver vida, há responsabilidade. Talvez eu voltasse apenas para sentir novamente alguns abraços, para ouvir algumas vozes, para entrar em um palco, para sentir aquele frio na barriga antes de uma cena, mas aprendi que não devemos viver presos ao que se passou. O passado deve ser lembrado, não habitado. O presente é onde a vida acontece. Não pense na morte apenas como ausência. Pense também naquilo que uma pessoa deixou. Porque uma pessoa pode desaparecer dos nossos olhos, mas continua presente naquilo que ensinou, no amor que ofereceu, na arte que criou, nas histórias que contou, nas pessoas que tocou. E talvez seja por isso que algumas despedidas nunca são completas. Se a minha vida fosse uma novela, talvez esperasse que a última cena tivesse uma grande música, uma grande revelação, uma despedida dramática. Ou talvez não. Talvez minha última cena seja apenas silêncio, uma atriz deixando o palco, sem aplauso, sem câmera, sem roteiro, apenas caminhando lentamente para trás da cortina e antes de desaparecer, olhando uma última vez para o público. Eu diria obrigado. Obrigada por terem me assistido, obrigada por terem me recebido, obrigada por terem acreditado nos personagens, obrigado por cada homenagem, obrigado por cada palavra, obrigado por cada lágrima, obrigado por cada sorriso. Eu passei mais de 8 décadas contando histórias. Agora é hora de vocês continuarem contando a de vocês. Se sentirem saudade, assistam a cena. Lembrem de um personagem. Contem uma história, riem. Porque se existe algo que aprendi interpretando tantas vidas, é que nenhuma história dura para sempre. Mas algumas histórias merecem ser lembradas. E a minha, eu espero que seja lembrada não apenas pelos personagens, mas pelo amor que eu coloquei em cada um deles. E agora, antes de terminar esta carta, quero dizer que você, que ainda está aqui, não desperdice seu tempo odiando. Não desperdice seus dias tentando provar seu valor para pessoas que não reconhecem você. Não deixe o orgulho afastar quem você ama. Não deixe o medo impedir seus sonhos. E não espere a vida terminar para descobrir que ela era preciosa. Porque um dia você também vai olhar para trás e vai perceber.
O tempo nunca foi seu inimigo. O tempo foi o seu presente. Cada manhã, cada abraço, cada conversa, cada oportunidade, cada pessoa, tudo foi presente. Agora preciso ir. A cortina está se fechando. Mas dessa vez não existe tristeza, porque uma atriz pode deixar o palco sem deixar a história. Se algum dia vocês ouvirem meu nome, não pensem apenas na morte. Pensem na menina que sonhava, na jovem que começou no rádio, na mulher que atravessou décadas, na atriz que viveu centenas de histórias e na pessoa como todos vocês. Apenas tente fazer o melhor no seu tempo que você recebeu. Talvez a morte não seja o fim da história, talvez seja apenas a mudança do cenário. Com carinho, Laura Cardoso. Então esse fica sendo o vídeo, pessoal, dessa queridíssima atriz. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like. E lembrando que todos os dias a gente tem essas cartas psicografadas, tanto de pessoas famosas quanto de pessoas anônimas. Bom, tchau, eu fui. Até o próximo vídeo.